pouco mais de insistência para quebrar alguns padrões que te fazem mal até hoje, tá? Então, pense sobre isso, tá? É muito importante, eu percebo muito isso da geração dos nossos pais com os avós. Tem que ser sempre tudo muito solene. Ah, os meus pais, eu amava os meus pais. Eles eram uns anjos, eles eram uns santos. E nem sempre foi assim, né? Se a pessoa ficar falando muito, você começa a pegar umas coisas e você vê no comportamento umas coisas assim meio guardadas. O seu conceito de família ainda pode ser muito moldado por esses pais. O seu senso de valor pessoal pode ainda ser muito moldado por isso. Para quem tem a minha idade, também pensar nesses avós, pensar nesses pais. Às vezes a gente pegou o melhor deles, desses avós. Às vezes a gente pegou o pior. Tem gente que fica pior quando é mais velho, né? Mais safado, mais foda-se, caguei, entendeu? E é isso, assim. Então, vamos lá. Sendo esses pais materialistas, de uma geração mais apegada à matéria, mesmo que tenha espiritualidade, religiões e essas coisas, fica muito mais difícil para eles quererem remexer naquilo que não está mais na matéria também. Então, assim, o que é a realidade? A realidade é o que eu vejo. A realidade é o que eu concebo. A realidade é o que mexe no meu bolso. Porque é isso que me deu meu valor como adulto. A realidade é o meu dia a dia. O que eu vejo no meu dia a dia tem valor. O que eu vejo na matéria, na minha frente, é o que tem valor. Então vocês têm, dessa geração, além dessa dificuldade de retratar o que já foi, porque não está mais concreto na frente deles, como, por exemplo, esses pais, você tem também uma necessidade de ver ao vivo coisas acontecendo, de ver de fato para que eles deem valor para isso como sendo parte da realidade deles. Então, assim, existem alguns que eles são muito cabeça fechadas, eles só querem saber do deles. Mas mesmo dentre os que têm a cabeça muito fechada, você vê alguns que têm uma cabeça muito aberta para alguma coisa. Para um ponto, para 2 pontos, assim. Então eles não são totalmente causas sociais, eles não estão preocupados com todas as minorias, eles não estão preocupados em assistência social ou de dar um amparo social a todos os tipos de pessoa que são considerados inferiorizados ou marginalizados na sociedade, mas eles têm, por nós, né, mas eles têm um senso de alguns eu contemplo. Isso vem da vida deles. Vamos lá. Sou totalmente cabeça fechada, dane-se os negros, dane-se as mulheres, dane-se os LGBTs, dane-se tudo, mas eu acho que eu tô como se fosse dos baby boomers, tá? Eu tô imitando. Mas eu acho que todos os lugares tinham que ter rampas decentes para as cadeiras de rodas, que a gente tinha que se preocupar mais em ter escrito em braille, em aprender libras. Eu acho que a gente tinha que ter mais que adaptar os ônibus para ficar melhor para os deficientes. Eu acho que as escolas tinham que ter mais ensino para as crianças aceitarem os deficientes. Então você vê que assim, eles podem ser hiperconscientes de um lado, mesmo que foda-se o resto, entendeu? Porque isso participou da vida deles em algum momento. Eu tinha uma amiguinha na sala que ela teve uma doença e o braço dela encolheu, ficou duro. E aí todo mundo zoava ela e eu tinha dó dela e eu não queria ver ela passar por isso. O meu avô foi ficando cego e eu, netinha, vi ele crescer e eu via ele tateando as coisas e eu vi todo o sofrimento dele, entendeu? Ou outras pessoas que têm a cabeça fechada para tudo, mas não, o estudo, todo mundo tinha que ter estudo, todo mundo tinha que ter acesso ao estudo, todo mundo tinha que dar valor ao estudo, os professores tinham que ser mais bem pagos, as escolas tinham que ser mais bem equipadas, o ensino tinha que ser de outro jeito. Então você vê que às vezes eles têm um olhar que para nós, que nascemos em contato com todas as causas sociais, pode soar parcial, mas para eles é a vida que eles tiveram.
Isso é muito concreto para eles, isso é muito forte. E eles são a geração que ainda detém o capital financeiro, né? Muitos da minha geração ainda dependem desses pais. Então, assim, eles ditam as regras ainda, em boa parte. Dá para entender? Vocês conseguem contemplar isso que eu tô falando? Eles ainda regem muito do capital. Eles mudaram muita coisa. Mesmo que agora muitos comecem a se aposentar, né, eles ainda têm muita influência, tá? Porque foi tudo estruturado desse jeito. E uma estrutura não é uma pessoa só. Você construiu uma empresa com essa sua cabeça. E para que mudar uma empresa, você vai precisar mudar camadas e camadas de pessoas. Você precisa ver questões de fornecedor. Você tem muita coisa para ser mudada, entendeu? Eles construíram muito com essa cabeça que eles têm. Então, para nós, só chegar falando, às vezes para eles soa muito fútil, soa muito superficial, entendeu? Porque para eles o valor é de quem gera o capital, é de quem tem o poder de criação na mão, tá? E muitos da nossa geração não tem, entendeu? Vamos lá. Eles têm essa vida, eles construíram essa realidade. Falei do materialismo, falei da dificuldade com os pais. Tá, eles podem ser muito sensíveis, né? Que nem eu falei da educação. Quantos deles não tem uma história para contar? Ai, meu pai não sabia escrever, aprendeu sozinho a escrever e ler todo dia à tarde no fundo do quintal com carvão e papel de pão. Todo mundo tem uma história assim, né? E traz essa sensibilidade desde a infância. Então, o que eu preciso que vocês, da minha geração, os mais novos, entendam, que às vezes nós olhamos para os baby boomers e achamos eles muito frios, muito insensíveis, muito pouco empáticos, e uma generalização que me irrita muito é de chamar de psicopata. Porque a psicopatia ela é um distúrbio. O psicopata, ele nasce incapaz de ter empatia. Ele tem um negócio, ele tem uma separação, parece que do sistema límbico do cérebro, né? E eles já nascem incapazes de se inserir nesse mundo. E até mesmo os psicopatas podem ter ansiedade e depressão. A gente coloca, nem todos são serial killers do mal, entendeu? Eles vão tratar as pessoas como objetos, eles vão querer uma ascensão social. Por quê? Porque eles foram criados também junto com os baby boomers todos, esses psicopatas dessa geração. Que para você ser alguém no mundo, você tem que ser alguém grande, você precisa de ascensão social, você tem que ser um grande empresário, você tem que ser um grande político ou um grande artista. E isso vem muito de como eles foram criados mesmo. Se eles vieram de uma família mais artística, você pode ter um psicopata que é um cantor, super famoso, canta pra caramba, mas ele é um psicopata, ele vai olhar pras pessoas como que... Entendeu? Foda-se. Então, assim... O que eu quero que vocês entendam com essa entrada na psicopatia que eu falei é que por pior que eles sejam, que eles não tenham empatia, eles ainda foram criados dentro de uma cultura e essa cultura molda o que eles buscam pra vaidade e narcisismo deles, tá? Então entendam isso, então entendam que até mesmo quem tem um filho que nasce com psicopatia, porque todas nós estamos à mercê de poder ter um filho assim, eles ainda têm inteligência perfeita. E se a gente coloca como um valor você estar lá no topo da sociedade, ele vai tentar chegar lá no topo. Se a gente coloca como um valor você ser o cara das causas sociais, nós podemos criar psicopatas que vão lá pular nas greves gritando coisas, mas que na prática, na vida pessoal deles, eles, foda-se, entendeu? Eles só querem a vaidade por trás disso, entendeu? Pra se sentirem alguém no mundo. Deve ser muito estranho você não ter empatia, você não ter a capacidade de gerar um sentimento profundo com alguém, numa sociedade que toda a cultura de lazer é baseada nisso. Você já pensou que nada no mundo é feito para contemplar um psicopata, uma pessoa que não entende?
porque a gente coloca eles automaticamente como ruins. Mas eles também têm sentimentos, só que os sentimentos deles só contemplam eles. Então eles têm distúrbios, eles sofrem também dentro da cabeça deles, né? Óbvio, tem os serial killers, que tem muitos, psicopatia de grau muito alto, né? Que são pessoas perigosíssimas. Mas vocês convivem no cotidiano de vocês. Vocês provavelmente batem palma para alguns e não sabem, né? Então, chamar os baby boomers todos de psicopata, ou só porque eles não contemplam algumas coisas de empatia, você tá sendo um julgador babaca. Porque você tem que entender que eles foram criados sem essa realidade que nós fomos. Tá que eles tiveram estudo, depois de um tempo chegou a internet. Tem um ponto que começa a ser também só teimosia, só ignorância, tá? Mas a gente precisa ter um olhar sensível e de entender que se essa pessoa tem a capacidade de ter uma empatia profunda, de ter uma conexão afetiva profunda com alguém, mesmo que seja só com a famíliazinha dele ali, essa pessoa ela tem sentimentos, ela tem uma capacidade afetiva. E essa capacidade afetiva está fechada para outros aspectos por algum motivo. E essa pessoa, ela só vai parar para refletir sobre aquilo que vai ser falado pelas pessoas dentro do campo afetivo dela. E é agora que eu vou começar a entrar no ponto que eu julgo ser o mais importante. Nós que somos millennials, a gente já nasceu com todas essas influências. Nós temos estatísticas na nossa cara o dia inteiro, o que a gente não sabe a gente pode estudar, mas a gente foi criado já com essa possibilidade de estudar com a internet. A gente não fica sentado na televisão esperando o noticiário, a gente vai lá no site no site de algum lugar e procura notícia, a gente procura informação, o Facebook joga na nossa cara, ou o Instagram, ou o YouTube, as redes sociais elas vão jogando, entendeu? E a gente vai recebendo isso de alguma forma. Só que pra nós, né, pelo menos uma coisa que é muito discutida sobre a nossa geração é que ao mesmo tempo que nós somos colocados como os mais empáticos, nós também somos colocados como os mais egoístas por muitos. E o que acontece, né? Quando a gente vive muito numa realidade, nasce com desenhos animados, cresce com cultura, com filmes da Disney, com filminhos de heróis, tudo de um jeito, passando um tipo de valor desde que você era bem criança, entendeu? Você começa a ter uma formação diferente de valores éticos e você começa a contemplar mais coisas abstratas. Então, você chora muito com os personagens, você se emociona, você sonha com um mundo assim, assim, assado. Você quer ser parecido com uma princesa, você quer ser parecido com um herói. Mesmo que a gente tenha uma maturidade hoje em dia de ter informações mais realistas, discutir esse tipo de coisa, no inconsciente de muitos de nós, essa realidade de desenhos animados, ela ainda está incutida. Essas culturas, esses valores que vieram das redes sociais. Por isso que muitos pais, baby boomers, eles têm raiva da internet. Eles não entendem como que o filho tem certos valores na cabeça dele. Como que você foi crescer assim? Entendeu? E é porque esse pai estava lá trabalhando, às vezes a mãe também, e a criança estava lá, entendeu? Redes sociais, televisão, DVD da Disney, filminho. A gente vai incutindo valores de empatia, né? Os nossos heróis são muito gentis, a gente sempre tem uma jornada, né? Entendam, nós crescemos, nosso período de formação cerebral foi marcado por historinhas com personagens de uma ética praticamente impecável. E nos foi prometido por esses filminhos
que quanto mais a gente cumprisse com as nossas jornadas, quanto mais nós chegássemos no final da aventura, nós poderíamos salvar todos que nós amamos, não é mesmo? No final das histórias, a princesa, o herói sempre salvam o dia, e as pessoas que ele ama, na grande maioria das vezes, também se dão bem, e tudo acaba bem, porque você cumpriu com a sua missão. Vocês estão entendendo a mensagem? Se você cumpre com a sua missão, você ajuda você e quem você ama. A geração anterior, né, pessoas um pouco mais velhas, não precisa ser geração dos nossos pais. Eu tive um pouco de acesso a esses desenhos, eles tiveram mais acesso a desenhos antigos e alguns como Pica-Pau, Pernalonga e outros mais antigos ainda, e eles, Tom e Jerry, eles não tinham essa ética perfeita. Você parou para pensar que o seu pai ou a sua mãe cresceu vendo alguns desenhos que era porradaria para tudo quanto é lado? Que às vezes o personagem principal, que em tese era para ser o bonzinho, de repente recebia uma promessa de um dinheirão e ele pensava em passar a perna em alguém para conseguir aquele dinheirão? Muitos desenhos da época lá dos nossos pais, lá do começo, lá antigo, tudo branco e preto, tinha muitos que eram racistas, né? Os negros eram retratados sempre com as bocas gigantes e meio bobos, né? A gente tinha essa cultura ainda, né? Passada para os cartoons, e as crianças iam assistir isso. E muitos desses desenhos também passavam os pais como autoridade, mas assim, a falha ética humana era muito mais aceitável, era muito mais vista desde a época de formação deles como crianças. E isso, numa formação de temperamento, pode fazer com que alguns cresçam com valores que para nós sejam muito duvidosos, mas não é que eles são insensíveis, eles entendem que meio que tudo bem ser de um jeito, de vez em quando, por uma fila, de vez em quando, assim, passa uma perna no outro, entendeu? Eles estavam mais expostos a uma realidade eticamente não impecável, seja pela realidade da família, que era o que marcava mais, mas até mesmo os desenhos e a parte cultural de entretenimento tinha muito disso ainda, tá? Depois vinham alguns, começou a ter umas transições e chegaram nos nossos. A Disney, ela vende tanto, pelo que eu estudei, porque os pais sabem que o que vem da Disney é seguro. Disney vende segurança. Você vai expor o seu filho a um filme da Disney porque você sabe que não vai ter nada lá que você considere duvidoso ou indecente, tá? Até vai ter alguns questionamentos, mas o final sempre traz uma lição, tá? E o que acontece? Os pais gostam dos filhos vendo isso, eles querem passar esses valores bons para os filhos, só que eles não entendem que uma criança, né, ninguém esperava por isso, que quando a gente era criança e cresceu vendo esses valores impecáveis de comportamento, a gente ia começar a acreditar desde pequeno que quando nós cumpríssemos com as nossas obrigações, os nossos papais e mamães que nós amávamos tanto iam poder ter vidas felizes e nós teríamos vidas felizes, entendeu? Então, de certa forma, foi nos incutido que, assim, quando a gente cumprisse com os nossos deveres, nós estaríamos trazendo felicidade para a nossa família. Então, mas o que você fazia quando você era criança para isso, né? Você ficava quieto quando seus pais mandavam ficar, você aprendeu a largar a chupeta, você aprendeu a usar a mamadeira, você aprendeu a usar o pinico, você aprendeu depois a usar a privada, você foi aprendendo várias palavras,
você foi aprendendo as pequenas tarefas que te eram dadas, você começou a guardar seus brinquedos. Você teve várias coisas desde a sua primeira infância, que na época que você amava incondicionalmente seus pais, que você foi oferecendo para eles como as suas grandes missões, as suas grandes jornadas, que em tese te prometiam felicidade para você e para quem você amava. Mas de fato, isso não mudou, que às vezes o seu pai podia bater na sua mãe, ou que ele ia ser uma pessoa ruim de vez em quando com vocês, ou que a sua mãe ia ter as falhas de caráter dela, ou que ela podia ser alcoólatra também, ou enfim, você foi prometido desde pequeno que sendo um bom filho, você não só seria um bom filho, você mudaria a estrutura da vida das pessoas que você ama. E é aí que chega o porquê que acham que a nossa geração é a mais narcisista, ou a mais egoísta, porque nós escutamos desde pequenos que fazendo bem nós salvaríamos todo mundo que nós amamos. É muito comum culpa para a minha geração, né? Então parece que é um narcisismo, mas na verdade não é. Tem muito sentimento por trás mal resolvido. E da geração dos nossos pais, os baby boomers, que às vezes nós julgamos, também tem muito sentimento envolvido. Só que eles foram criados de outro jeito. Eles tiveram outros valores. Eles foram postos numa realidade muito no tete a tete. E a gente não, entendeu? A gente captou muita coisa abstrata. E a gente quer que a realidade cumpra com essa abstração que nos foi dada. Nós temos no nosso subconsciente até hoje o desejo de ser o herói, a princesa, as meninas superpoderosas, entendeu? Nós temos o desejo de que os nossos atos vão mudar a estrutura da nossa família, da nossa sociedade. Só que o que acontece? Como você já cresceu com esse peso, provavelmente você já chegou na sua adolescência bem deprimido. Muitas vezes até depressivo. Porque todos os seus esforços desde criança não mudaram a estrutura da sua família. É absurdamente comum gente da minha geração e um pouco mais novos terem muitos pensamentos suicidas quando eles vêm de famílias desequilibradas. Quem sabe disso às vezes são professores que convivem com esses alunos, às vezes são amiguinhos, ou às vezes eles não contam pra ninguém. Porque você chega numa idade de maturidade já se sentindo um fracasso. Você fez tantas coisas, era para você salvar a vida dos seus pais, era para você salvar a vida dos seus avós, era para você ajudar todo mundo com o bem que você fazia. Mas você fez tanta coisa e essas coisas não mudaram a estrutura da sua família. Você não mudou o mundo sendo quem você é. E você foi prometido isso desde o dia que você abriu o olho. Então a minha geração, os millennials, eles têm essa dor incutida neles. Mesmo que agora, na fase já adulta, exista essa dificuldade de mercado de trabalho, né? Muitos dos conflitos que existem entre as gerações são esses. Isso é muito importante de ser entendido, porque se você já está numa geração onde a maioria chega na adolescência já deprimido, existe uma busca maior pela realidade abstrata, pelos desenhos, pela cultura de entretenimento, pelos videogames, enfim, pelas drogas também, em alguns casos, para fugir da realidade, né? Para você tentar ter o seu senso de ganho, né? E esse é o principal motivo do porquê os videogames têm vício tão alto, né? Porque eles, a cada fase você é recompensado, você sempre acha que você está ganhando alguma coisa, você tem uma sensação de concretização, uma sensação de crescimento que você não tem na sua vida prática muitas vezes, tá? As redes sociais também trabalham com isso. Você tem vários likes, você tem comentários, você tem engajamento, você tem várias pessoas te olhando. Mas por que a gente quer várias pessoas nos olhando, entendeu? Por que a gente quer que os nossos textos
de militância, de opinião política chegue para todo mundo, né? Por que isso nos dói tanto a ponto da gente começar a agir de uma maneira agressiva com as outras pessoas para querer isso? Porque a gente quer mudar o mundo mesmo, entendeu? Mas a gente não quer mudar por uma vaidade, a gente quer mudar por uma promessa. Até hoje, lá no fundo, talvez você queira fazer os seus pais, os seus avós, as pessoas que você ama felizes. Você quer tirar essa sociedade do buraco que ela tá, porque estando conectado sempre, o seu senso de afeto também aumentou. Você não tem só a sua família que você quer salvar, você tem o mundo inteiro. Você tem várias pessoas que você contempla no seu sentimento. Mas o problema disso tudo é, você pode sim colaborar muito com a sociedade, você que é millennial como eu, ou mais jovem. Só que pra gente mudar, entendendo que quem manda na sociedade são os que têm o capital, a gente vai precisar se desdobrar empaticamente para entender esses baby boomers e parar de achar que só porque eles não são todo causas sociais, que eles são pessoas totalmente insensíveis. Quando você olha para uma pessoa e a julga, você está atacando ela. O julgamento ele não tem outra função que não seja um ataque. Uma pessoa que finge que mudou porque ela foi atacada, ela está só sendo coagida. No primeiro momento que ela puder manifestar a opinião anterior, ela manifesta, porque ela não mudou, você não transformou ela. E aí vem o ponto da falta de empatia, que é, estando acostumados com redes sociais e números, às vezes a gente esquece de olhar nos olhos do nosso interlocutor e contemplar a vida dele antes de abrir a boca. Se você pegar uma realidade de alguém e conversar a fundo, você não vai conseguir tão fácil pegar uma frase chavão de militância e esfregar na cara dele. Você vai começar você vai começar a desenvolver, você vai ter que desenvolver o seu ponto de vista para abarcar como essa pessoa se sente perante a sociedade, para abarcar como ela se entende. Não adianta você ficar repetindo o discurso dos outros e se achar super original só porque essa ideia é nova em comparação às gerações anteriores. Você precisa contemplar as gerações anteriores e as pessoas com cabeças diferentes da sua, para que você realmente se considere um interlocutor. Senão você está olhando para as pessoas como número. Um preconceituoso não olha para a fonte de preconceito como número. Ai, mulher é tudo igual. E quando você olha para alguém que é preconceituoso é tudo igual. E você não tenta se despender um pouco para entender, ele também não vai tentar. Mesmo que você tente, alguns nunca vão tentar. Mas a parte é você não cair na mesma armadilha de ego, de começar a julgar como uma tentativa de tirar de frente as pessoas que você não sabe lidar, ou as pessoas com quem você não sabe se desdobrar para se comunicar. Às vezes você corre o risco até de mudar de opinião, escutando a vida de algumas delas, né? Isso é que é viver organicamente. É você entender que a vida é composta por gerações diferentes, que vieram de influências diferentes. Essas pessoas têm referências diversas, necessidades diversas. E para que elas deem atenção para o que você está falando, elas precisam sentir que você está olhando para elas como gente, como as pessoas que elas realmente são. E eu não estou falando isso só com teoria, tá? Que é justamente o que eu estou questionando aqui, dados e dados e só dados. Eu estou questionando isso com experiência. Eu sou uma pessoa que passou a vida tentando entender outras pessoas de gerações diferentes. Eu sou uma pessoa que, se você me escutar falando com um idoso, ou com uma criança, ou com um adulto, normalmente vai ser ou muito diferente, ou vai ser muito igual, muito didático, a ponto de parecer que eu estou sempre ensinando criança. Porque as pessoas precisam ser ensinadas. E às vezes as pessoas elas não sabem coisas muito básicas. A empatia também tem que ser ensinada, mas para ser ensinada ela tem que ser um exemplo.
Se você só olhar para alguém, ela tem que ser um exemplo com a pessoa que você quer ensinar. Não adianta você apontar pro outro, tem empatia com ele lá, hein, você tá sendo um babaca, você não tem empatia aqui, você é um babaca, você não tem empatia pelos outros, ó o que você é, ó o que eu acho de você, Você não tá fazendo diferente, cara. Acorda! Você tá só agredindo. Você tem que ser um exemplo com a pessoa. Então eu sei que às vezes você é assim, que você não quer contemplar os outros. Eu sei que você tem coisas dentro de você que você não entende. Eu sei que você sofreu muito na sua vida e que às vezes muitas pessoas não te escutaram. Mas é importante que você entenda que aquela pessoa que tá ali, ela também passou por coisas. Ela precisa da sua empatia. Ela passou por isso parecido com você. É assim que se desenvolve a empatia. Vocês estão entendendo? A gente não pode virar uma panelinha na nossa geração e ficar só dando tapa para cá e para lá. É importante que na nossa vida, no nosso dia a dia, eu não estou negando a importância de militâncias políticas, de discussões políticas, mas é importante que isso seja agregado, esse olhar realmente humano. É o humano para todos os humanos, para você conseguir educar as pessoas. Se você olha para os outros como sem salvação, eles sentem. Se você olha para ele, você é um preconceituoso, insuportável. Eles sentem, eles sabem. As pessoas sabem quando você não tem esperança nelas. Elas sabem quando você está fingindo uma diplomacia de comunicação, mas no fundo você só quer dar um tapa na cara dela. E eu te garanto que as piores pessoas que você conhece estão acostumadas com tapas na cara. E eu te garanto para você, por muita experiência própria, que a maior parte das coisas pelas quais você julga os outros, eles também se julgam. Muitas vezes é a mesma opinião. E se você der abertura para eles falarem e desabafarem, você vai descobrir que eles também pensam isso mesmo deles. Muitas vezes. Mas eles não conseguem agir diferente. Eles precisariam de uma entrada na vida deles, de uma resposta diferente, para eles terem um exemplo, para eles terem um suspiro e poderem ser diferentes. Quando você contempla a realidade de alguém, e se tem alguém que está me assistindo que é um baby boomer e que, por exemplo, acha que a mulher é só uma assassina porque ela quer abortar, por exemplo, e você fica gritando isso aos quatro ventos, tem muitas mulheres que talvez você ame e elas já entraram em um parafuso pessoal e nunca te contaram pensando sobre abortar. Porque elas sabiam que se elas contassem para os outros, elas iam ser taxadas de várias formas. Elas podem ter passado por muitas coisas. E a questão não é só a sua opinião.